Tá? Já coloquei. E agora, Isso, você é anfitriã de novo. é isso, Certinho. isso. Obrigada. Bom, boa tarde, né? E queria agradecer ao Alan, gente. Nós somos colegas de trabalho, não de profissão, mas de trabalho, lá na Faculdade do Futuro. E o Alan me fez esse convite. E eu falei, nossa, né, como que a gente trabalha as questões emocionais relacionadas ao dinheiro? E, assim, confesso a vocês que eu nunca havia pensado, né? Claro que eu pensei, né, que nós precisamos nos planejar, nós precisamos nos organizar em relação às nossas finanças, mas, assim, quando o Alan me trouxe o tema, ele falou, Milene, trabalhar as questões emocionais relacionadas às finanças, relacionadas ao dinheiro. E aí vem a questão, né, gente? O que é o dinheiro? Né? O que esse dinheiro significa para nós e qual o valor que nós damos ao dinheiro? Então, o Alan me deu um tema para a gente poder trabalhar, que são as relações emocionais com o dinheiro. Né? Então, fazer essa relação entre emoção e finanças. Por que falar sobre emoção? Né? Por que falar sobre finanças? Qual a importância das nossas emoções relacionadas ao dinheiro? Porque eu gasto com as minhas necessidades, né? A gente às vezes pensa, né? A minha internet está ruim, gente? Lidiane, está ruim a minha internet aqui? Só está travando o seu vídeo, mas o áudio tá acompanhando tranquilo. Tá ficando meio robô assim, mas tá tudo certo. Mas como é que eu faço para melhorar isso aqui, então? Eu não sei como é que eu faço para melhorar, Lidiane. Deve ser a internet. Eu estou ao lado do... Deve ser a internet, sim. Deve ser. Eu estou ao lado do roteador aqui. Eu não sei nem como é que eu faço para melhorar isso. Mas qualquer coisa vocês me falem aí, tá? E aí vem a pergunta, né? Tá, joia, Fernando, vocês estão falando. E aí vem a pergunta, qual a relação? Porque, assim, eu gasto, né? O Alan mostrou uma planilha, né? A gente gasta o que a gente tem e o que a gente não tem. A gente se organiza todo mês, porque tem que pagar aluguel, tem que ter dinheiro para uma compra, tem que pagar uma luz, tem que fazer um supermercado, né? Então, assim, o que é a noção, né? O que o nosso pensamento tem a ver com com a questão financeira? E aí tem tudo, né? A nossa relação emocional com o dinheiro, ela vai definir qual perfil, né, de pessoas nós somos. Então, nós temos um perfil de investidor ou um perfil de gastador. E aí eu faço a pergunta para vocês: qual desse perfil você pertence? Vocês já pararam para pensar que perfil vocês encaixam quando se trata de dinheiro? Que tipo de relação você estabelece com esse dinheiro? Porque a gente ouve falar muito, né? Você é gastadeira, você é mão de vaca, né? A pessoa é muquirana, ela não gasta com nada. Então, assim, essa relação, tanto gastar muito quanto às vezes não se dá o luxo, às vezes, né, de comer uma comida fora, alguma coisa assim. Será que essas relações, elas são saudáveis? Nós estamos estabelecendo uma relação emocional com o dinheiro? Por quê, gente? Nós vivemos aí, não sei se né, alguém já, nós estamos iniciando, nós vivemos no mundo capitalista, no mundo onde que precisamos trabalhar para a gente ter recurso para a nossa sobrevivência. E nós precisamos, no mínimo, para nós nos sentirmos bem, para nós nos sentirmos emocionalmente bem e satisfeitos, né? E para nós manter e ter saúde mental, nós precisamos ter, no mínimo, condições de prover as nossas necessidades básicas. Isso é extremamente importante que a gente entenda isso. Ao longo do curso, nós vamos entendendo e aprendendo como a gente vai nos organizar em relação às nossas finanças. Porque vai ser de acordo, cada um vai ter que aprender a se organizar de acordo com a sua realidade. Então, cada um aqui tem uma realidade. Então, você pode ganhar um salário mínimo, você pode ganhar 2 salários mínimos, você pode ganhar 10 salários mínimos. Não significa que com 2 você viva melhor ou pior do que aquele com 10. Vai depender de como que você se relaciona com o dinheiro. Então, o que ganha 10 salários mínimos, ele tem condições de ter uma qualidade de vida, né? Que ele vai ter uma qualidade de vida confortável, mas pode ser que ele tenha uma relação péssima com o dinheiro.
então que ele seja mais gastador, né, pelo fato do dinheiro nos gerar mais confiança e ousadia. Então, ele nos gerando essas confianças e nos gerando ousadia, vai fazer com que a gente tende a gastar mais. Então, que tipo, ao longo do curso, né, nós acredito que nós vamos ensinar muito como a gente vai fazer para nós organizarmos a nossa vida financeira. Então, tem os que ganham muito, tem os que ganham pouco. Independentemente disso, nós precisamos de fazer orçamentos, de fazer esse planejamento e de entender como que nós estamos realizando isso. Bom, eu proponho uma troca entre nós aqui, né? Quem tiver a gravação que está travando, né? Eu proponho que quem tiver a fim de já começar a manifestar, se vocês já quiserem começar a perguntar e fazer essa troca, seria bem interessante, se vocês quiserem até colocar situações em que vocês passaram ou conhecem, né? Para a gente poder fazer essa troca também, pode ser bastante interessante. Fizeram uma pesquisa realizada em Amsterdã, afirma que nós nos tornamos mais confiantes e ousados quando se trata de finanças, quando se trata de dinheiro, tá? Então, significa o que significa isso? Que o nosso cérebro, ele há uma possibilidade maior da gente pensar que quando a gente lida com dinheiro, acontece mais coisas boas do que ruins, tá? Então, a questão do dinheiro, né, a questão das finanças, eu quando fico triste gasto mais, exatamente, tá, gente? E aí são as questões emocionais, tá? Às vezes a nossa forma, né, de lidar com as nossas emoções, às vezes são através dos gastos. Então, eu estou triste, eu preciso compensar essa tristeza e eu vou lá e vou comprar uma blusinha, né? Se for só uma blusinha, afeta emocionalmente, mas os homens do que as mulheres, é verdade ou mito? O que acontece... Espera gente, vamos responder. O que acontece é o seguinte, a maior parte dos... para compensar, né? Nós precisamos de uma compensação. Então, às vezes, você gasta mais com chocolate, você gasta mais com roupa, você gasta mais com tecnologia, e aí a gente vai, cada um dentro das suas necessidades, né? Aonde que ela vai, os focos aí de cada um, às vezes vai ter a tendência a gastar mais quando emocionalmente nós não estamos bem. Aí gera quadros de ansiedade, essas coisas todas. Respondendo à pergunta anterior, a questão econômica afeta mais o homem do que a mulher? A questão econômica ela afeta todos nós, porque todos nós precisamos do dinheiro, né? Não adianta, todos nós. A questão do homem é porque na nossa sociedade, o homem ele é cobrado pelo fato dele ser provedor. Isso, e às vezes, a falta do dinheiro vai fazer com que a gente, às vezes, busque outras coisas também para compensar, tá? As perdas que o dinheiro que a gente tem quando a gente não consegue, às vezes, nos organizar financeiramente. Mas aí, por exemplo, na nossa sociedade, o homem, ele ainda é colocado no papel de provedor. A questão de não ter controle financeiro, né, a questão de você não ter controle financeiro é uma questão ambiental, é uma questão cultural, da própria família, nós não aprendemos isso, né? Nós não temos educação doméstica, né, economia doméstica, para a gente aprender a controlar os nossos gastos. Então, não é só uma questão hereditária, genética, é uma questão de comportamento aprendido no ambiente em que a gente vive. E que a gente não fala sobre dinheiro, porque nós temos tendência a gastar, nós não temos tendência a poupar, porque gastar nos traz prazer, tá? Então, deixa eu só ir respondendo uma pergunta, finalizar a pergunta em relação a homem ou mulher. Todos nós nos sentimos mal e desconfortáveis com a questão financeira, quando você, às vezes, passa uma dificuldade, um aperto, porque você não tem controle, né? E aí eu não vou entrar, gente, nas questões das pessoas que ganham mais, ganham menos, cada um tem a sua realidade. O que importa é que nós estamos aprendendo, nós precisamos aprender a gerir, né, melhor. Sim, Fernando, muito consumismo, né? Não só no Brasil, né? Nós tornamos o mundo extremamente consumista. É o tempo inteiro vendendo, né? E a gente vai se enganando com os valores, né? Quando você vê, você está numa bola de neve. Mas aí, essa questão do homem. Então, o homem é provedor. Então, assim,
culturalmente no nosso país, né, e já isso vem desde do século XIX, né, do advento da sociedade burguesa, onde que você tinha que economizar energia para você trabalhar o máximo possível para você conseguir sustentar a sua família. Então, a mulher ela se voltou muito para o ambiente doméstico e o homem ele se voltou para o mercado de trabalho. Claro que depois nós mulheres fomos no mercado de trabalho, hoje nós sustentamos famílias também, claro, nós trabalhamos, eu falo por mim. Então, a questão financeira pesa para os dois. A questão é que o homem, na nossa sociedade, ele é muito cobrado. Então, é cobrado do homem ele ser o provedor. E ele é cobrado a questão de status também. A gente, às vezes, não pensa, mas o dinheiro ele nos traz posição social. O dinheiro ele nos traz, né, essa visibilidade. Nós vivemos num mundo onde existe a questão de status, a questão da apresentação física, primeira né, a oportunidade questão do... a gente sim Oi? pensar no dinheiro. Esse também é meu problema. Qual o problema, Fernando? Do que? E aí, o que acontece, gente? O homem, então, ele é muito cobrado. Então, quando o homem ele começa, às vezes, ter uma dificuldade em sustentar e manter não só a família, como os negócios, né? Às vezes tem pessoas que perdem, né? Não conseguem administrar bem as questões financeiras. Enfim, existem vários problemas. E aí, quando essa pessoa, às vezes, ela tem essa dificuldade, ela começa a ficar mal. Então, a parte emocional e a parte financeira é uma balança que ela precisa ter equilibrada, né? Não é ficar sem dinheiro, mas administrar mal o dinheiro. E quando a gente nos vê em situações difíceis, a gente vai ter uma balança meio que descompensada aí. Então, se você emocionalmente não estiver bem, a sua balança ela vai descompensar financeiramente. Se você estiver bem financeiramente, bem emocionalmente, você vai ter um equilíbrio. E aí você consegue lidar melhor com as suas finanças. Então, isso é uma questão extremamente importante, tá? Então, nós temos essa cobrança muito grande. A gente fala, né? Às vezes a gente até ouve situações que a gente fala, mas esse homem não faz nada, esse homem não consegue pagar uma casa, sustentar uma casa, e aí você diminui o homem, né? Muito, você pega muito a questão cultural, a questão da masculinidade e virilidade do homem, quando você cobra dele um sustento, né? E às vezes é difícil, né, tá, gente? Retorno financeiro, dinheiro, prover. Às vezes a gente cobra que aquele homem tenha bens. Não, mas você é um fracassado, até hoje você não conquistou nada. Então, essa questão financeira para o homem ela é muito puxada. Nós, mulheres, ficamos muitas vezes à mercê, assim, desse homem que tem que nos prover. Então, a gente, culturalmente, tem aquela questão assim, eu vou casar bem para eu poder ficar sossegado. O homem trabalha, né? E eu fico em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, sem problema nenhum. Isso não é um problema, tá, gente? Mas aí esse homem ele tem que dar conta de sustentar. Isso é que eu já ouvi falar, né? Que eu ouço falar. Não, mas eu dou conta de sustentar. Quando você vê que esse homem, que ele mesmo percebe que ele não dá conta, começa a gerar conflitos e problemas emocionais mesmo, tá, gente? Problemas relacionados a financeiro gera problemas emocionais. Se você tem perdas financeiras, você vai ter perdas e problemas emocionais. Uma das questões que pode aparecer com a questão, por exemplo, de perdas, né, relacionadas ao dinheiro, são as questões, por exemplo, das ansiedades e da depressão. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que ficaram sem dormir porque tinha uma conta para pagar no outro dia e não sabia de onde ia tirar o dinheiro para poder pagar? Quantas vezes vocês já ouviram falar que o sujeito quebrou e ele se matou depois? O sujeito quebrou e entrou em desespero, em crise e fugiu, porque ele não tinha como quitar as dívidas. Quantas vezes nós já ouvimos falar que a falta de, por exemplo, a família está passando por uma situação difícil financeira e a família inteira se encontra desequilibrada emocionalmente em função dessa questão financeira. Então, o dinheiro realmente, a questão financeira, as finanças, né? Ele nos afeta emocionalmente. E nós temos a tendência a ter um comportamento de acordo com, né, de acordo com esse dinheiro, com essas finanças. Então, como que a gente trabalha, como que a gente tem, né, essas relações? Então, estou falando que o cérebro, né, ele tende a acreditar, a gente tende a acreditar, e isso nos é muito estimulado, isso é estimulado pelas redes sociais, é estimulado
pelo mundo em que nós vivemos, tá, gente? É o tempo inteiro nós estamos sendo incitados a comprar, o tempo inteiro incitados a consumir, como se isso fosse nos preencher, tá? Como se emocionalmente nós fôssemos ficar mais felizes quando a gente compra, né? Então, aí, quando você adquire, nem que seja um reloginho, né? Nem que seja um brinquinho, o nosso cérebro vai entender que a gente fica mais feliz. Só que o que acontece, gente? A realidade, nós temos que trabalhar com realidade. Então, assim, eu fico feliz momentaneamente, mas aquele dinheiro e aquele gasto, ele teve necessidade de ser feito naquele momento ali? Nós estamos gastando por necessidade ou nós estamos gastando por gastar? Qual o valor que você está agregando a um objeto que você está comprando? Aquilo ali vai ter um valor emocional? Aquilo ali é um sonho? Aquilo ali é uma vida inteira você quis? Ou aquilo ali está sendo só para tampar buraco relacionado a vazios, né? A coisas que você não consegue preencher emocionalmente? Você vai lá e compra uma blusa, um tênis, né? Um carro, né? E se sente preenchido. E uma outra coisa também, gente. No século XX, século XIX, século XX, nós tivemos uma ideia muito grande de futuro, né? Nós, principalmente nos Estados Unidos, né? As propagandas, o advento da ciência, né? Que ela veio forte aí no século XIX, século XX, desenvolvendo muito. E aí nós entendemos e começamos a acreditar que a ciência ela daria conta de resolver todos os nossos problemas, inclusive problemas financeiros, né? E aí o que foi que aconteceu? Não resolveu todos os nossos problemas, né? Fez com que às vezes nós desenvolvêssemos outros problemas, né? Então, e dessa ideia de futuro, né? Que eu vou ter um futuro brilhante, que eu vou ser feliz no futuro, né? Que eu vou ter uma casa no futuro. Todo mundo pensa, gente, que eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero viajar, eu quero passear, eu também quero. Só que as pessoas não pensam que para isso você precisa uma vida inteira se organizar para fazer. Pois é, Fernando, realmente o Covid, realmente a pandemia, ela nos trouxe uma série de dificuldades, né? Reduções de salário, problemas financeiros, nós tivemos que nos readequar, nós tivemos que nos organizar para a gente conseguir dar conta de passar pela pandemia. Aconteceu com muitas pessoas, está acontecendo, e num período mais ou menos estimado aí entre os especialistas da área aí, nós vamos ter aí uns 10 anos aí de organização, né, de todos esses problemas que nós tivemos relacionados à Covid aí, em relação à questão financeira. Nós tivemos que nos adaptar às novas realidades, né, às novas situações. Isso ficou muito latente na vida, na sua, que você está dizendo, e muito latente na vida de todo mundo, né? Eu fui uma pessoa que eu tive que também me organizar muito, né, em relação às questões financeiras. E eu acho que a Covid, por todos os danos, infelizmente, que ela nos trouxe, né, que causou, que foram causados, principalmente pelas mortes, nós não podemos esquecer disso, ela também nos trouxe essa questão financeira. E eu ouvi muitas pessoas falando assim, agora nós temos que nos organizarmos. Nós temos agora que muita gente perdeu o emprego, né, muita gente a renda caiu, e teve pessoas que se viram na necessidade de ir buscar outras coisas, e tiveram que exercitar e exercer a criatividade aí, para poder dar conta, né, de sustentar, dar conta de pagar, né, as contas, dar conta de sobreviver e ter uma qualidade de vida. Dinheiro, gente, as finanças, ela é interessante, ele é bom que a gente tenha uma relação saudável para a gente ter qualidade de vida e saúde mental. Então, a questão que o curso traz, ele é extremamente importante para a gente aprender, e eu estou aprendendo, eu estou num momento de aprendizado em relação a isso, porque eu cheguei num certo momento da vida que eu olhava, eu comecei a pensar, gente, como que eu vou lidar com o meu futuro? Né? Então, vamos pensar aqui, todos nós aqui. Né? Nós temos uma expectativa de vida hoje em torno de 72, 66 anos de idade. Né? Só que você, quando chega aos 70, a sua capacidade física de trabalho ela já diminui. Não que a parte intelectual diminui, mas você já não consegue, às vezes, render tanto. E nós, às vezes, não pensamos como que nós vamos chegar aos 76 anos, aos 70 anos, com um seguro de vida, uma qualidade de vida,
como que a gente vai nos organizar para a gente conseguir pagar, no mínimo, um plano de saúde para a gente poder ter uma condição de ter uma qualidade de vida. Porque, naturalmente, nós vamos adquirir algumas patologias ao longo da vida, né? Cada um, né, de acordo com a sua genética. Mas nós precisamos, para isso, nos organizarmos. Então, o que que acontece? Nós somos muito sonhadores, muito idealistas, né? Nós queremos muita coisa, mas nós não temos a mínima noção de como que nós vamos realizar isso. Uma outra coisa que é extremamente importante para a gente evitar frustrações em relação à própria vida, trabalhar com a sua realidade. Então, qual que é a sua realidade? Você consegue ultrapassar, né? Então, vamos supor, vamos supor que a minha realidade seja 3 salários mínimos. Pois então, mas nós temos que pensar, Fernando, não é quando... nós não sabemos quando nós vamos morrer e tal, não. Mas nós precisamos nos programar na vida, né? Nós não precisamos ser imediatistas, né? De imediato, nós precisamos de planejamento. O Alan falou uma coisa extremamente importante. Se você tem 1.000, você tem que ter uma reserva. Porque se você não tiver reserva, qualquer imprevisto que acontecer, você não tem de onde tirar. E aí a sua situação começa a ficar complicada. Se você tem reserva, e vamos supor, se a gente consegue nos organizarmos, o mais difícil que seja, e fazer uma reserva, se você perde esse um emprego, né, é um desespero, a gente entra em desespero às vezes quando você perde um emprego, né? E aí a sua questão emocional, perdi o emprego, a balança desequilibrou. Emocionalmente a gente não vai ficar bem. Perder emprego é um dos fatores que faz com que a gente entre em depressão, tá? Porque começa a gerar sentimentos de medo, insegurança, a autoestima começa a baixar, porque a gente começa a pensar, por que eu perdi o emprego? Eu não sou boa o suficiente? Por que me mandaram embora? Eu não estava trabalhando direito? O que foi que aconteceu? Então, a gente começa a se culpar, a se questionar, e aí a gente não fica bem, tá? Naturalmente, a gente não fica bem quando perde emprego. Então, aí, perdeu o emprego, a balança desequilibrou. Mas se você tiver uma reserva aqui, ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Ela vai subir. Por quê? Porque você, pelo menos durante uns 6 meses, você garante economicamente, você garante as suas finanças, durante 6 meses que você tem ali para poder se organizar, para você conseguir arrumar um trabalho, para você desenvolver alguma coisa, né? Para você correr atrás de outras coisas, para você conseguir se manter durante esses 6 meses. Então, se você não tem nenhuma reserva, se você não tem nada, você perde esse emprego, como é que você faz o mês que se vem? Aí, se você tivesse uma reserva, essa balança ela poderia ter feito isso aqui. Ele equilibrava e você não passaria tanto aperto. Então, emocionalmente, você teria mais condições de procurar um emprego e desenvolver alguma coisa para você fazer. Pensar em alguma possibilidade de fazer alguma coisa. Agora, se você não tem essa reserva, você vai fazer isso aqui, ó. A sua balança, a sua parte emocional, ela vai ficar completamente desestabilizada. E aí vai entrar a questão do desespero, tá? O desespero faz com que a gente tenha dificuldades em pensar em possibilidades. E aí onde que o sujeito aqui, ele pode gerar um quadro até depressivo. E aí o sujeito depressivo, ele vai perder momentaneamente ou ter muita dificuldade na capacidade laboral, na capacidade de trabalho, na capacidade de organização. A autoestima vai baixar, a energia vai baixar, né? O sujeito vai ficar muito ansioso, então ele não vai concentrar, ele vai ter dificuldade para aprender. Então, uma série de fatores vai acontecer se ele, pelo menos, no mínimo, não tiver uma reserva. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, perdi meu emprego hoje, já vai me gerar um mal-estar, né? Já vai me gerar alguma coisa. Eu preciso ter, pelo menos, uma reserva para eu dar conta de organizar, correr atrás, pensar, gente, eu perdi o emprego, eu não posso pagar mais o mesmo salário que eu pagava antes. Ah, Fernando, eu também fico, Fernando. Estou aprendendo isso agora. Eu vou fazer 41. Pense você, gente. Eu estou falando aqui, eu estou falando aqui, mas eu estou desesperada, porque eu falei assim, eu estou pensando aqui, já pensando, gente, cadê minhas reservas? Porque quando a gente recebe uma quantidade, né, a gente recebe um valor, nós temos a tendência a imediatamente gastar esse dinheiro.
Agora eu consigo dinheiro para comprar aquilo que eu sempre quis, que é uma coisa que às vezes ele não vai agregar, né? Ele não vai te trazer benefícios a longo prazo ou até mesmo a curto prazo. Eu não estou falando que a gente tem que ser mesquinho nem nada. Eu estou falando igual deram um exemplo aí, né, de uma gratificação, bonificação que a prefeitura deu, e eu não sei como que, né, a pessoa ela foi lidando com essa questão desse dinheiro, se ela guardou, se ela fez reserva, ou quitou alguma dívida, né? Cada um com as suas realidades aí. Mas eu penso, hoje, se eu recebesse um dinheiro desse, a primeira coisa que eu ia pensar seria, gente, eu vou gastar com o quê? Agora eu tenho dinheiro para comprar aquela bolsa. Agora eu posso comprar um sapato. Quando eu vi os 5 mil, já foi embora todinho, tá? Só em coisas que desnecessárias dentro da minha realidade no momento, tá? Então, acontece isso. Então, nós temos essa positividade em relação ao dinheiro, porque nos traz prazer. E aí, veja bem, gente, prazer é algo muito, muito importante para o sujeito, né? Você ter condições de, né, você gastar é prazeroso. Então, nós vamos ter a tendência, né, a gastar. Então, é por isso que é tão difícil a gente, às vezes, trabalhar com as questões econômicas, porque e às vezes nos endividarmos, né? Porque além de a gente ser incitado o tempo inteiro ao consumo, nós temos o nosso cérebro entende que é bom gastar, porque gastar é prazeroso. Gastar é sinônimo de poder, é sinônimo que você está tendo condições naquele momento ali, né, de comprar alguma coisa. E isso é que a gente tem que rever. Então, obviamente, se é algo positivo, ser positivo, né, pensar positivamente em relação às finanças é algo muito bom. Porém, quando nós falamos de dinheiro, nós devemos ser realistas e conhecer bem a nossa própria condição financeira. Então, o que significa isso, gente? A nossa própria condição financeira nos é colocado o tempo inteiro nas mídias, nas redes sociais aí, nos é vendido imagens, tá? Imagens de poder. Então, imagens de carro, imagens de casa, imagens de viagem, tudo facilitado, tudo dividido. Eu conheço um sujeito que viajou e parou lá de uma Ferrari que não era dele e tirou uma foto e postou como se fosse dele. O que ele quis passar por, né? Qual que era a ideia, né, de poder que ele queria passar, né, quando ele postou essa foto? Então, assim, qual que é a realidade que a gente vivencia hoje? É isso que nós temos que trabalhar, né? Então, por exemplo, a minha hoje, né, se eu for falar por mim, o que eu vou falar por mim hoje? Eu hoje, Milene, tenho condições de ter uma Ferrari? Hoje? Não tenho condições de ter uma Ferrari. O meu salário, ele, por mais que eu junte, né, passe uma vida inteira para realizar esse sonho de ter uma Ferrari, vai ser muito difícil eu conseguir realizar. Mesmo que eu consiga, vai lá que eu compro uma baratinha, né? Consigo comprar uma Ferrari aí de uns 500 mil aí, que eu consiga uma baratinha aí, né? Comprei uma Ferrari, né? E custou 500 mil. Beleza. Como é que eu vou manter essa Ferrari depois que eu comprei ela? Né? Exatamente, Fernanda. Eu tenho que tomar muito cuidado com o Instagram, tá? Como é que eu vou manter essa Ferrari? Né? Essa Ferrari, eu vou ter condições de manter essa Ferrari? Então, assim, qual o valor que essa Ferrari está me trazendo? Essa Ferrari, eu preciso dela para mostrar para alguém que eu tenho uma Ferrari? Ou é um valor que realmente eu tenho comigo, que realmente vai me trazer alguma coisa positiva, que realmente vai, né, não sei, vai me trazer algo, né, positivo aí. Então, são essas realidades, né? Então, assim, é positivo, dinheiro é bom, é positivo e tudo, mas precisamos organizar em relação às nossas finanças, porque se você não se organizar, quando eu falo de organização, não é só planilha. A planilha é uma das partes da organização, né? Para você ter controle de números, mas você precisa se organizar emocionalmente também, tá? Então, para organizarmos em relação às nossas emoções, nós precisamos desenvolver uma coisa que chama inteligência emocional, tá? O que é algo inteligente? Inteligência emocional, né? Vai tornar as nossas finanças, nós vamos entender que é tão importante, né, controlar financeiramente,
Porque o descontrole financeiro nos gera descontrole emocional. O descontrole emocional nos gera descontrole financeiro. E nós precisamos entender a importância do dinheiro na nossa vida e na nossa saúde mental. Então, nós precisamos desenvolver essa inteligência emocional. Para desenvolver isso, nós precisamos desenvolver o autoconhecimento, né? Nós precisamos pensar sobre nós. Precisamos pensar sobre o valor que nós damos à vida, né? Quais são os nossos valores, quais são as nossas prioridades, o que você quer para a sua vida a curto, médio e longo prazo. Eu tenho que pensar nessas 3 situações, curto, médio e longo prazo. Eu tenho condições a longo prazo de fazer determinadas coisas que vai me dar uma segurança? Tem. A médio prazo, eu tenho condições de fazer alguma coisa, por exemplo, uma viagem que eu sempre sonhei, eu tenho condições de fazer essa viagem? Pode ser que eu tenha. Mas isso vai me custar quanto na minha vida? Né? Então, todas essas situações, elas devem ser pensadas. Então, para solucionar esse problema, né, dessa relação emocional com o dinheiro, a gente precisa entender quais que são essa relação emocional com o dinheiro. Qual que é a relação? Existem diversas relações, né? Vai depender do momento de vida, né? Por ter diversas representações que esse dinheiro pode trazer, inclusive representação de poder. Os mais jovens, às vezes, eles querem um carro, né? Porque o carro, ele é um sinônimo de poder. Então, eu tenho um carro. O homem, ele é muito materialista nesse sentido, né? O homem, às vezes, ele busca... Ele sempre perguntar, por que você precisa disso? Eu precisava argumentar. Exatamente, Lidiane. A gente precisava... Exatamente. Uma pergunta interessante que o seu pai fazia, né? Por que você precisa disso? E, às vezes, a gente diz... Pois é, Fernando, se sua vida está uma bagunça emocionalmente, financeiramente, busque uma ajuda profissional, tanto para a sua saúde mental quanto para a sua saúde financeira. Eu acredito que para a sua saúde financeira você esteja buscando o curso, que eu acredito que vai ajudar você a se organizar. Emocionalmente, busque uma terapia, tá? Porque aí também vai te ajudar a organizar a parte emocional. Não adianta a gente, às vezes, a gente lutar com coisas que a gente está lutando aí, não sabe nem com o que, né? Nós precisamos trabalhar a nossa vida emocional também, tá? A gente desequilibra muito quando a gente está com a vida financeira comprometida. E aí, Lidiane, realmente é uma pergunta muito bacana o que seu pai fazia, né? Mas você precisa disso para quê? E nós, quando somos crianças, nós precisamos argumentar, né? E achar uma lógica para aquilo, porque a gente quer tudo, né? Uma criança quer um brinquedo, ela quer, né? E aí essa educação financeira, ela começa desde a infância, né? Eu não tive uma educação boa financeira, né? Eu sinto hoje que eu não tive uma educação boa. Me lembro, você precisa poupar, você precisa se organizar melhor. E aí, gente, vocês podem começar a perceber vocês. Quando vocês estão mais desorganizados emocionalmente, qual vai ser a tendência que vocês vão ter em relação ao dinheiro? Eu concordo. A gente tem que viver a nossa realidade e não a realidade do outro. Conheço pessoas também que fazem dívidas para ter um celular, tá? Gente, conheço pessoas assim, cada um com os seus valores, né? Mas vamos supor, para a nossa saúde, para nosso dia a dia, a nossa casa ela é importante, né? A nossa moradia ela é importante. É importante você estar bem, independentemente de onde você esteja, cada um dentro da sua realidade. Mas tem gente que dá 5 mil, 10 mil no telefone por status. Então muda, Fernando, você já está tendo o primeiro passo aí, né? E aí dá 10 mil no telefone e às vezes não tem uma cama para dormir. Qual que é o valor? O valor é status? O valor está em mostrar para alguém aquilo que você tem? Né? Por que você tem que mostrar aquilo que você tem? É para você ter uma aceitação maior dentro da sociedade? Para que você seja inserido em algum determinado meio social? O que isso vai trazer para a sua vida? São essas perguntas que a gente precisa fazer.
E realmente, seu pai perguntando isso, Lidiane, era interessante, não sei se foi a Lidiane que colocou, né, que colocou como, por que que para que você precisa disso? E faz a gente refletir. Eu já diminuí, por exemplo, pessoalmente, muito o meu consumo, porque hoje eu olho assim e falo, gente, eu estou comprando por comprar. Esse dinheiro, hoje eu estou fazendo conta, gente, de R$10. Eu olho assim e falo assim, eu estou gastando R$10 com isso aqui? Mas qual a necessidade disso? Né? Então, assim, para que eu estou fazendo isso? E uma coisa que eu achei interessante, né, dentro da minha experiência, o meu filho ele é muito mais educado financeiramente do que eu. Muito mais. Ele economiza na luz. Ele fala, mãe, tem que economizar na luz. Ele fala assim, para que você vai gastar com isso? Eu falo, meu filho, vamos pedir um lanche. Para quê? Se tem comida aqui em casa. E aí a gente, às vezes, pensa o seguinte, não, gente, não que a gente não possa comprar um lanche. Eu posso tirar um dia da semana, um dia no mês, ir lá e comer um lanche. Agora, todos os dias, qual que vai ser o custo disso ao final do mês? É necessário mesmo que todo dia eu coma um lanche? Né? Eu peço um lanche que fica 20, 30 reais às vezes? Aonde o meu dinheiro está indo? Né? Então, isso aí são perguntas, né? Então, o dinheiro ele vai trazer essas relações, né? Várias representações que a gente tem na vida, inclusive de poder, e qual o momento da vida da gente. Então, pode fazer com que a relação emocional com o dinheiro ela esteja diferente para cada pessoa. Cada pessoa vai se relacionar com o dinheiro de uma certa forma. Tem pessoas que o dinheiro vai ser, não, lido bem, vivo bem com o tanto que eu vivo, com um salário, meio salário, não sei, e o valor vai ser aquele ali para ele, e, gente, tudo bem. Tem pessoas que precisam de mais, né? Tem pessoas que viram e falam, eu gosto de dinheiro, eu gosto de me relacionar com pessoas que têm dinheiro, porque eu quero ter babá. Eu conheço pessoas que falam, eu não quero trabalhar fora, eu quero ter um marido que trabalhe, ganhe e sustenta a minha casa. Tudo bem, depende, tá bom? Relação emocional com dinheiro, ela vai ser diferente para cada pessoa, tá? Vai depender do seu valor. E aí, por isso que eu estou falando de autoconhecimento. Qual que é o seu valor, o que que você valoriza e o que você quer para você, né, na vida, que vai depender do dinheiro. Então, mas de forma geral, nós podemos dividir as nossas emoções em positivas e negativas. Nós temos emoções positivas e nós temos emoções negativas, tá? Em casos positivos, nós podemos pensar, por exemplo, nas extravagantes escolhas a partir da felicidade, poder ou autoafirmação, por exemplo. Então, assim, felicidade, poder, autoafirmação são emoções positivas. Agora, podemos chegar ao extremo, quando a gente, às vezes, descarrega no dinheiro essas emoções muito extravagantes e positivas, que pode gerar avareza, a ansiedade, culpa, imaturidade ou medo. Então, entre as emoções que mais se destacam, status é comprar coisas que você não quer com dinheiro que você não tem, exatamente. Status é você comprar coisas que você não tem condições, às vezes, de ter, e fazer questão de mostrar isso para você, às vezes, estar inserido em determinados grupos sociais, né? Então, assim, qual a necessidade de você ter que mostrar? Né? Às vezes, isso diz muito sobre você, sobre as suas inseguranças, sobre as suas dificuldades. Vai dizer mais sobre você do que o outro, né? Então, assim, a minha realidade, ela, não que eu não possa ter, você pode ter, mas qual o sacrifício que você está fazendo? Né? Seus filhos estão passando fome? Seus filhos estão passando dificuldade? Você tem um telefone de 10 mil, mas você não tem dinheiro para pagar uma consulta para o seu filho que tem um problema de saúde? Eu sumi não, gente, eu estou aqui. Caiu aí? Me informem aí, por favor. Ah, tá. Tá, joia. Então, entre as emoções que elas mais se destacam no momento de gastar, então, quando você vai gastar, você gasta por poder, as emoções que mais sobressaem na hora de gastar, tá? É o poder e a autoafirmação como aspectos positivos, tá? Então, o que significa? Através do prazer e da autoafirmação, status, por exemplo, é uma autoafirmação. Eu preciso me afirmar enquanto pessoa
enquanto ser que está dentro de uma sociedade, comprando um carro extremamente caro que eu não tenho condições de pagar. Eu tenho condições de sustentar. Eu pago, você paga 3 mil numa prestação do carro, você ganha 5 mil. Como que fica isso, gente? Né? A conta não vai fechar no final do mês, né? Então, né, você precisa, né? E por que você precisa desse carro? Né? O que esse carro vai te trazer? Né? Ele vai te trazer um poder, uma posição? Ele vai te ajudar na conquista? Ele vai te ajudar na sedução? Esse carro vai te trazer um poder, né? E uma necessidade de se autoafirmar. Então, através dessa autoafirmação, isso em todos os lugares, tá, Fernanda? Aqui é uma cidade pequena, né? Não é tão pequena, né? Mas aqui a gente vai, às vezes, ver um pouco disso, porque às vezes nós conhecemos mais, às vezes a gente acha que conhece mais a vida das pessoas, né? Mas isso existe em vários lugares, né? Muitas pessoas com a necessidade mesmo de mostrar de um poder. E aí até uma relação com, eu falo a questão do carro, porque principalmente para o homem, o carro ele é muito importante, né? E quanto maior, quanto mais empoderado, quanto mais roda diferente, quanto mais incrementado, mais valorizado, melhor esse homem se sente com esse carro. Né? A mulher entra muito nas questões estéticas, né? Quanto mais ela se sentir melhor, quanto hoje em dia, nesse mundo de Botox, né? Eu também acho que é uma das questões mais difíceis hoje de você controlar são as questões financeiras. É muito difícil, né? Mas nós estamos aqui para... Eu estou tentando aprender, tá, gente? Mas essa relação de poder também, né? Que a gente tem. Então, vai mandando mensagem que nós vamos conversando, nós vamos compartilhando, tá? E depois eu vou dar 5 minutinhos aqui para vocês poderem falar, se vocês, né, fazer uma troca, quiser colocar alguma experiência. Então, o Caio ele vai trazer muito esse poder. Nós, mulheres, temos uma questão muito travado. distinta. O meu tá travado? Não, Mirene. Travou? Tá travando um pouquinho, mas o áudio está fluindo perfeitamente. Tá. Gente, vocês me desculpem, tá? Mas, assim, essa autoafirmação. Então, através desse poder e dessa autoafirmação, nós gastamos para satisfazer os nossos prazeres, sem pensar no futuro. Ou seja, somos imediatistas e fazemos isso tudo para manter um padrão social e para agradar nós mesmos. Só que esse agrado é um agrado momentâneo, né? Qual o preço que você está pagando para você fazer esse agrado e para você alimentar esse prazer por causa de um padrão social, por causa de uma questão social? Gente, a gente não pensa nisso, mas infelizmente é isso que acontece. E isso é muito grave. E nós temos problemas sociais por causa disso. Então, já tivemos fenômenos sociais, por exemplo, o fenômeno do rolezinho, né? Nós já tivemos algumas questões sociais mesmo, arrastão, no Rio, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, fenômenos assim, bem evidentes que a questão social, tá? A questão de status mesmo, nos deixa muito alterados emocionalmente, né? Então, como hoje todo mundo tem acesso à mídia, há um tempo atrás se matavam-se por causa de um tênis da Nike. Então, o sujeito que morava numa comunidade que às vezes não tinham condições de ter um tênis da Nike oficial, porque um tênis da Nike custava 500, 300, 400, 500 reais, ele matava para ter aquele tênis. Significa que a questão social de status tem uma relevância na nossa vida extremamente importante. E nós não podemos esquecer disso. Agora, nós precisamos entender por que é tão relevante, né? É o outro que está nos trazendo isso, nós temos que trabalhar um pouco a nossa inteligência emocional, né? Os crimes antes, né, um certo tempo da humanidade, século XVIII antes, né? Os crimes, século XIX, né? O mundo já passou muita fome, né? Eram crimes que a gente considerava crimes famélicos. O que significa isso? As pessoas matavam para comer. As pessoas roubavam para comer. Tá?
Hoje, os crimes, eles se transformaram em status. As pessoas hoje, elas roubam telefone, elas não roubam comida. Elas roubam hoje computador para vender, para não sei o que e tal, mas é para você ter a mesma condição do que o outro. Como nós somos um país muito desigual, né? E aí você vê alguns com muita coisa e outros com absolutamente nada, isso gera um desconforto emocional, né? E faz com que você queira ter a mesma coisa que outras pessoas têm. Só que você, às vezes, não tem condições de ter o que outra pessoa tem. Né? Eu convivo em meios sociais onde eu vejo pessoas que têm muitas coisas que eu não tenho condições de ter. E isso não pode me frustrar. Eu tenho que trabalhar emocionalmente minha cabeça para entender que aquilo ali é o valor daquela pessoa ali. Né? Eu sou psicóloga clínica, eu atendo aqui em Manhuaçu, e conheço casos, né, de pessoas que se comprometeram muito emocionalmente por causa de posição social, de viver em meios onde que ela não dava conta, as pessoas não davam conta de viver em determinados meios sociais. E aí elas se comprometiam, porque elas começavam a se comparar, a comparar a vida delas, né, dentro do meio em que do que elas estavam inseridas, e elas queriam adquirir coisas, elas queriam fazer as mesmas viagens, fazer os mesmos passeios, ter as mesmas condições, e ela não tinha, porque a questão financeira dela, de vida dela, era muito diferente do meio que ela estava inserida, né? Não que ela não puder, ela pode estar inserida em qualquer lugar, gente. Ela pode estar inserida, eu tô aqui, para mim, tá de boa, gente, não sei vocês. A pessoa pode estar inserida em qualquer ambiente, só que você tem que saber quais são as suas possibilidades, qual que é a sua realidade de vida. Você tem condições de acompanhar? Você pode ir. A gente pode sair, mas na nossa realidade nós podemos sair com vocês uma vez ao mês. Nós não podemos sair todo final de semana, porque nós não temos dinheiro, nós não temos condições, nós temos outras prioridades. Porque se você for sair todo final de semana com aquele grupo que tem condições financeiras melhores do que a sua, você vai se comprometer financeiramente e emocionalmente também, porque você vai se sentir um fracassado e um frustrado por não dar conta de acompanhar. E aí você começa a ter problema no relacionamento, você começa a cobrar do seu parceiro ou da sua parceira que ele ganhe mais dinheiro, que ele produza mais. Só que ele já está, às vezes, na condição de vida dele, no limite. E você também. Então, a gente precisa entender essas situações. Então, às vezes, nós gastamos sem pensar no futuro. Isso. A gente tem que aprender a ser mais econômico, né? Então, o indivíduo satisfazer seus prazeres, tudo isso para manter. E como a gente viu, a gente tem também as mais ousadas. Você não deixava de ir, né? Mas aí, às vezes, ia um dia só, né, Lídia? É isso aí, gente. Falou, gente, eu tenho condições de viajar, mas eu só tenho condições de viajar nessas condições. Olha, vamos viajar todo final de semana. Olha, todo final de semana eu não tenho, mas um final de semana eu vou tirar, vou fazer minhas reservas, né, aqui, para eu poder conseguir viajar no final do ano. Ou final do ano, né, ou para fazer uma viagem. Tem gente que gosta de fazer uma viagem uma vez ao ano, preferem economizar vários finais de semana durante o ano para o final do ano fazer uma viagem. Cada um dentro das suas possibilidades, né? Mas aí, o que acontece? Essas emoções positivas que a gente tem, né, que eu falei para você que é bom gastar, porque isso gera prazer, nós vamos nos tornar mais ousados e impulsivos na hora de gastar. Então, eu estou muito feliz, eu estou viajando, quero nem saber, mês que vem, eu não sei o que eu vou arrumar, mas eu vou comprar tudo, vou entrar no shopping, e a gente não faz a gente não pesquisa preço, a gente está feliz, ai, estou super feliz, vamos gastar. E sai, gasta e compra, tá? E aí, por isso que esse equilíbrio, ele se torna tão difícil. Porque se para o cérebro é bom, nós vamos nos tornar mais ousados. Nos tornando mais ousados, nós vamos nos tornar mais impulsivos na hora de gastar. Então, rapidinho fui lá e comprei. E hoje, com acesso a cartão de crédito, tal do Pix, né, que facilita, às vezes está com dinheiro na conta ali, você tem ali, às vezes você tem que esquecer que aquele dinheiro está ali, né? Eu estou tentando fazer isso, esquecer que eu tenho dinheiro em conta. E para não ficar acessando toda hora, porque de repente você está lá, gente, olha o que nós fazemos. Tá lá, aí tem aquele tanto de site,
né, de compra. E aí você olha assim, você fala, gente, eu tenho um dinheirinho aqui. De repente você fala, ai, que blusinha bonitinha. Puf, em 2 minutos você fez uma compra. Desnecessária. Por impulso, por comprar, porque o seu cérebro entende, tem as emoções positivas, somos mais ousados, né, porque nos traz prazer, e fomos lá e compramos, né? Então, esse equilíbrio que nós precisamos fazer, ele é muito difícil, porque poupar, deixar de comprar, deixar de não sei o quê, é doloroso. Às vezes, para muitas pessoas, isso torna uma situação dolorosa. Então, nas formas negativas, nós temos a imaturidade e a ansiedade, que são as campeãs aí. Nas positivas, nós temos o poder e a autoafirmação. Nas emoções negativas, nós vamos ter a ansiedade e a imaturidade. Então, elas são responsáveis por comportamentos impulsivos também. Gente, a ansiedade esses comportamentos impulsivos para suprir determinadas necessidades emocionais, né? Então, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade faz com que, às vezes, você desenvolva uma compulsão. Essa compulsão pode ser alimentar, né? Pode ser por determinado tipo de objeto, e compulsão por compras. Então, a ansiedade, ela deve ser trabalhada, né? Porque muitas pessoas se endividam, tá? Por causa da ansiedade. E olha como é que essa ansiedade, ela é grave na nossa vida em determinadas situações, e a gente precisa equilibrar isso. Geralmente, muitos de nós, quando estamos ansiosos, nós vamos ter a tendência a ter comportamentos para tentar aliviar essa ansiedade, né? Então, nós vamos comer muito doce, nós vamos comer, nós vamos correr, geralmente, nós não vamos ter comportamentos saudáveis, nós vamos comprar, e aí nós vamos fazer um monte de coisa para tentar amenizar isso. Eu conheço um caso, Alan, depois você me fala mais quanto tempo aí eu tenho, tá? Tá, a gente precisa encerrar aí às 4h30, mas fique à vontade. Tá ótimo. Ah, Tô meu filho. aprendendo muito aqui. Não fala, fica à vontade comigo não, por favor. Fala isso não, querido, eu não saio daqui nunca. Eu estou super à vontade. E aí podem me interromper para fazer perguntas, tá, gente? E aí o que acontece? Eu vou citar um exemplo aqui, vou contextualizar um caso aqui. Eu conheço um sujeito que ele tinha compulsão alimentar, ou seja, ele tinha uma ansiedade, ele tinha algo que ele deveria ser tratado nas questões emocionais dele, né? Pois é, Fernando. Olha só, Fernando, eu vi que você já falou isso 2 vezes, essa questão de bebida alcoólica, às vezes gastar muito dinheiro com isso, né? As pessoas, às vezes, em relação a algumas pessoas, não sei o seu caso, tá, Fernando? Não estou falando de você, não. Mas, assim, às vezes algumas pessoas desenvolvem dependências, né, que faz com que esse controle financeiro vá por água abaixo mesmo, por uma questão emocional, né? Então, o que é importante, né, direcionar? Buscar ajuda e buscar um tratamento, buscar uma terapia, para tentar também manter esse equilíbrio. Nós, às vezes, desequilibramos emocionalmente muito quando a gente tem perdas financeiras. Então, a gente precisa aprender a trabalhar as nossas questões emocionais. E aí, só exemplificar o caso, tinha uma compulsão alimentar, então ele foi adquirindo peso e chegou numa obesidade mórbida, então ele precisava fazer uma bariátrica. E ele resolveu fazer essa bariátrica sem tratamento nenhum, então ele não tratou a ansiedade dele, né? E essa ansiedade é uma energia que ela precisa ser trabalhada. A gente precisa entender o porquê nós estamos ansiosos, o porquê nós somos ansiosos, e trabalhar essa ansiedade. A ansiedade é um estado emocional ruim, não é interessante, tá? A gente se sente mal, desconfortável, é natural. Ter ansiedade natural, por exemplo, antes de eu começar a falar para vocês, eu fiquei um pouco ansiosa, mas aí eu comecei a falar, essa ansiedade foi diluindo. Agora eu já não estou em estado de ansiedade, mas isso é natural, o que faz com que eu fique em estado de alerta para eu poder me preparar para falar para vocês. Agora, se eu permanecer naquele quadro de ansiedade o dia inteiro, o mês inteiro, o tempo inteiro,
já não estou num quadro normal mais, eu preciso me equilibrar, tá? Então, eu preciso buscar tratamento. Então, o sujeito que está na compulsão, ele já desenvolveu um transtorno, e é um transtorno relacionado à ansiedade. Então, ele precisava passar por um processo terapêutico para ter um controle sobre a ansiedade dele. Ele é compulsivo, ok? Aí, o que aconteceu? Fez a redução, diminuiu a quantidade que ele comia. Só que o cérebro, ele continuava ainda, né, pensando alto, né? O sujeito, ele desenvolve obesidade. Eba, nós vamos ter sorteio aí, gente, não sai daí não, hein? Não sai daí não que vai ter um sorteio aí. Então, o cérebro, ele continuava pensando na maneira, né, antes dele fazer a bariátrica. Bariátrica, gente, você entra numa sala, duas, não sei quanto tempo aí, umas horas aí, reduz o que tem que reduzir do seu estômago, vai diminuir a sua vontade de comer, e aí vai fazer o quê? Você vai reduzir a necessidade de comer e você vai emagrecer, né? Só que o cérebro, ele não emagrece assim, tá? O cérebro não funciona dessa maneira. O cérebro continua a pensar. Não é só que você reduziu o estômago que o seu cérebro parou de pensar grande. E aí, o que acontecia? Ele ia ao supermercado e comprava a mesma quantidade de comida que ele comia antes de fazer a bariátrica, porque ele não tratou a compulsão dele. Aí, o que aconteceu? Como ele não conseguia comer aquilo tudo, ele começou a acumular, né? Acumular comida, acumular comida, acumular comida. Quando ele viu, ele já estava começando a comprar produtos da Polishop. Tudo que passava na Polishop, ele comprava. Tudo que passava na Polishop, ele comprava. Então, a compulsão por comida, quando ele viu que ele não dava conta de comer, ele desenvolveu para o lado da compra de produtos eletroeletrônicos. Eletro de casa, né? Eletromóveis, eletromecânico, não sei o quê. Aí ele foi e desenvolveu isso. Que fez com que ele entrasse numa dívida enorme, fez com que ele gerasse um quadro depressivo, fez com que a mulher engordasse, tivesse que fazer também uma bariátrica. Olha o transtorno gerado na vida desse sujeito por causa de uma compulsão que não foi tratada e depois ele desviou essa compulsão, foi canalizado para compras, tá? Por causa de uma ansiedade. Então, entender isso é muito importante para a gente poder ter uma relação saudável, tá? Então, para você entender como você se relaciona bem com o seu dinheiro, é importante você identificar quais razões você tem conseguido manter a linha para você economizar. O que faz com que você tenha razão para economizar? Uma dica, gente, na vida, de uma maneira geral, nós precisamos ter objetivos, tá? Uma pessoa sem objetivos, sem metas, sem foco, ela se desorganiza na vida, tá? E aí vai se desorganizar em relacionamentos, que é uma outra coisa também que faz com que a gente gaste bastante, né? Ela vai se desorganizar nas questões familiares. Então, muitos problemas familiares, muitos problemas emocionais, com filhos, com esposa, dentro de um relacionamento, o marido, né? Não importa que tipo de relacionamento, mas dentro do relacionamento, muitos problemas são gerados pelas questões financeiras. Muitas agressões, muitas violências são geradas a partir das questões financeiras. O Alan falou aí, para quem vai casar, gente, precisa ter uma organização. Porque o próprio casal, não é um só, casal, né? Ele precisa já se organizar financeiramente para ele conseguir dar conta. Eu estou cansada de ouvir, vai casar daqui uma semana, a pessoa não tem condições, nem não pagou nada até agora e vai casar daqui uma semana, porque a mulher quer porque quer casar. Falei, gente, mas não tem condições financeiras no momento de fazer esse casamento, nessa magnitude, como é que vai fazer? Vai pegar dinheiro no banco e vai se endividar. Então, assim, gente, é necessário isso? Vamos pensar melhor, né? Quais as consequências disso a longo prazo? E aí você já entra num relacionamento muito endividado, que vai gerar um mal-estar emocional no casal, e aí o casal já começa a ter problemas no início do relacionamento por questões financeiras que não precisava ter. Então, são essas questões que a gente precisa pensar, né? Então, nós precisamos ficar atentos às nossas movimentações financeiras, né? Como que nós estamos movimentando financeiramente.
Outra coisa, como os nossos sentimentos influenciam nas escolhas financeiras. Como que os nossos sentimentos, né? Os nossos sentimentos estão ligados às nossas escolhas financeiras. Tá? Pois nós temos um momento de impulsividade. No momento de impulsividade, nós tomamos decisões erradas. Então, entre esses picos emocionais que nós temos, né, da impulsividade, nós vamos citar alguns sentimentos aqui para vocês. Por exemplo, autocorreção. Quando passamos por um momento difícil, como um dia cansativo, por exemplo, nós vamos querer corrigir esse déficit através de gastos. Então, o dia foi muito cansativo, estou muito cansada, então eu acho que hoje eu mereço comer no melhor restaurante, tá? Então, você vai no melhor restaurante da cidade, eu vou gastar R$300 hoje, porque eu acho que só está fora do seu orçamento no mês. A não ser que você tenha esse orçamento, né? Já incluso no seu orçamento do mês, gastos extras. Eu tenho R$500 para gastar extra. Aí você, em um dia, por uma autocorreção, por ter tido um dia difícil, você tenta compensar esse dia difícil e vai para falar assim, vou gastar. Eu tive um dia tão difícil, vou comprar uma roupa. Isso é um comportamento impulsivo, tá? São comportamentos de picos emocionais. Medo é outro pico emocional, né? Outra emoção, outro sentimento que a gente tem. Então, medo de perder dinheiro ou emprego é um grave medo. Eu citei isso no início para vocês. Por isso é comum o pensamento de gastar, porque a gente só se vive uma vez. Eu só vivo uma vez, então eu vou gastar, né? E isso aí é um pensamento muito complexo, porque a gente vive todos os dias, né? Você imagina se todos os dias a gente, só se vive uma vez, então eu vou comprar um telefone que é só uma vez. Eu já não sei o que é só uma vez. Realmente, gente, né? Temos essa vida aqui. Mas precisamos ter qualidade de vida. Para ter qualidade de vida, eu preciso ter uma organização financeira. Ansiedade, que eu falei para vocês, muito próximo ao medo, tá? Então, a ansiedade vai nos levar a gastar de forma imediatista. Nós vamos ser imediatos, nós não vamos nem pensar. Sabe aquele vestido que você comprou e nunca usou? Sabe aquela roupa, aquele calçado, você só olha para o seu guarda-roupa, tá cheio de roupa com etiqueta, tá cheio de coisa com não sei o que você nunca usou, e você gastou impulsivamente por um estado de ansiedade, tá? Um receio de você não ter tal produto ou serviço num determinado momento. Sentimento de pertencimento. Então, nós vivemos uma sociedade onde nós somos muito influenciados diariamente por comerciais e padrões de vida muito diferentes do nosso. Então, isso faz com que nós gastamos mais para a gente se sentir, para a gente ter esse sentimento de pertencimento, tá? Então, nós temos euforia como sentimento aí para gastar, inclusive em transtornos bipolares, né? Quando está na fase da euforia, da mania, o sujeito, às vezes, ele tem que ser interditado naquele momento porque ele gasta tudo, tá? Tudo mesmo, gente. Aí ele vai ao banco, ele pega o dinheiro todo no banco e compra um carro. Assim. Sem pensar. Culpa, autoaceitação, raiva, saudosismo, são todos sentimentos que a gente tem aí relacionado, são sentimentos aí que nos prejudicam, às vezes, em relação às nossas questões financeiras. E como saber se a sua relação com o dinheiro é emocional? Porque as nossas emoções, elas são muito mais intensas do que nós imaginamos. Nós somos muito mais emocionais do que racional. Então, nós precisamos equilibrar essas duas relações. Para que esse equilíbrio aconteça, eu preciso de uma autoanálise. Então, agora vocês, a partir de hoje, vão começar a analisar a sua relação com o dinheiro, a sua relação emocional. Então, como saber qual que é a sua relação emocional com o dinheiro? O dinheiro, você está usando ele para compensação de situações emocionais que você não está resolvendo, você não está dando conta, aí você está lá gastando, você está comprando, você está desorganizado, no final você não tem dinheiro, e isso vira uma bola de neve, né? Para nós conhecermos o nosso perfil, né, com a nossa relação emocional, é necessário uma análise detalhada dos nossos atos de compra. A pergunta que o pai da Lidiane fez para ela, você precisa disso? Então, antes de qualquer coisa que você for comprar, que você for gastar,
que você, qualquer coisa que você tiver que utilizar, né, desse dinheiro, você perguntar, para quê? Por quê? Qual a minha necessidade emocional disso? Isso vai agregar em quê na minha vida? Eu estou comprando para eu ficar mais bonita para quem? Para mostrar para quem? Né? Eu tenho que viver para o outro ou eu tenho que pensar na minha vida e na minha realidade? Olha, eu vou numa festa chiquérrima, mas eu vou dentro das minhas possibilidades. Pode estar todo mundo de plume e paetê e eu um vestido simples. Eu não vou deixar de me divertir. Se você fizer deixar de ir, deixar de se divertir por causa da questão de estar todo mundo de pluma e você não, você está muito mal resolvida com as suas questões. Então, você se resolva, porque ninguém tem nada a ver com isso. Você foi convidado, você vai dentro das suas possibilidades. Que as pessoas, e se relacione normalmente, gente, com as pessoas com plumas e paetês. O que importa é o seu estado emocional, é você se sentir confortável com a condição que você tem, com as condições que você vive. Isso é extremamente importante, tá? Eu acho que manter o equilíbrio disso, gente, é difícil, né? Nós vamos precisar aí realmente trabalhar. Trocamos nosso tempo por coisas fáceis que não levam a nenhum exemplo a alcançar. Exatamente. Às vezes trocamos coisas fáceis que não vai nos agregar em absolutamente nada. Inclusive, quando fala agregar, não é só questão material, é agregar valor, tá, gente? Emoção é tudo. Exatamente, Fernando. Emoção é muito importante, tá? Ela faz parte da nossa vida. Nós, seres humanos, somos muito emocionais e a nossa relação com o dinheiro é íntima, tá? Então, se uma coisa está relacionada à outra, né? Se você não estiver bem emocionalmente, as suas finanças também começam a complicar, né? Então, nós precisamos trabalhar as nossas emoções. Isso deve começar a ser trabalhado dentro de casa, nas escolas. Precisamos dessa educação. Eu acho que o nosso tempo esgotou, né, Alan? Eu acho que o nosso tempo esgotou. A gente já aproximou, mas caso você tenha preparado algo mais, pode ficar à vontade. Mas, assim, a gente vai tentar trabalhar nesse tempo limite mesmo, contra o compromisso dos demais. Você falando, eu tô lembrando, eu sempre faço uma associação que eu aprendi com a outra pessoa, aquela pergunta, olha, se eu comprei um tênis, por exemplo, dei R$100 um tênis, e usei ele 2 vezes, aquele tênis me custou R$50. Se eu usei ele 4 vezes, ele me custou 25. Aí eu sempre brinco assim, eu só troco de tênis quando ele custar R$1. Eu também. Estou aprendendo isso, Eu já usei ele exatamente. bastante. Exatamente. Aí eu já compensei o valor, né? Pelo uso. Que às vezes nós compramos coisas que nós vamos usar uma vez. E qual o sentido, né? O porquê disso? Né? Então, realmente, eu também, ultimamente, eu estou assim, só na hora que chega no pó que eu paro de usar, né? Para fazer sentido o gasto, né? Para eu ter essa recompensa do gasto, né, Alan? É isso que você está querendo dizer, né? Sim, Eu sim. comprei um tênis, muito obrigada, tá, Fernando? Troca de tênis, eu também, só troco quando custar centavos, é isso que eu ia falar, Lidiane, eu só troco quando custar centavos, porque não dá, gente, né? Eu vou deixar de usar porque, tá sujinho aqui, gente, reforma, lava, né? Vamos ver quais são as nossas prioridades, né? Racionalizar sentimentos e emoções, né? E nós precisamos deixar os nossos impulsos de lado. Como que a gente deixa impulso de lado? Na hora que você sentir que você está ficando eufórico, que você está ficando excitado, que você está ficando angustiado, e que você, a sua cabeça, na hora vem assim, vou comprar alguma coisa. Pum, para tudo. Para tudo. Vamos utilizar a técnica da respiração. Tira cartão de crédito do seu lado, tira tudo, não vai ao banco, não sai de casa, não entra na internet, para tudo. E comece a se questionar. Qual a necessidade que eu tenho neste momento de comprar isso? Por que eu estou fazendo isso? Tá? Exatamente, Ana. Quando essa foi boa, né? A troca do tênis aí ficou marcado aí. Então, vamos fazer isso. Assim vai ser mais viável, menos difícil. Ficou pior que tem o Pix. Eu falei, tira o telefone da frente, com o Pix, rapidinho, de repente você está ali,
você tá comprando, tá? Vai, pisar devagar para durar mais o tênis, né? Ih, Alan, aí, marcou a história do tênis, tá? Cuidado aí, Fernando, vai controlando aí, tá? E aí, o que é viável conquistar? Resultados mais reais e possíveis, quando a gente cria planejamento. E foi o que o Alan trouxe para nós. Trouxe aí a planilha, é extremamente importante planilha. Gente, eu nunca pensei na tal da planilha, tá? Eu nunca pensei não, né? Já pensei, eu nunca usei. Se vocês têm dificuldade com a internet, façam no caderninho, foi citada aí pela Lidiane, que ela falou que o pai dela tem um caderninho, mas façam, porque a gente não tem ideia aonde está indo o nosso dinheiro. Às vezes o seu dinheiro está indo todo em lanche, tá? Não, se o seu valor for lanche, beleza, mas, né, a gente precisa pensar. Então, conquistar uma boa relação financeira pode ser difícil, mas é possível quando a gente tem novas perspectivas, né? Então, por exemplo, invista na sua educação financeira, que é o que vocês estão fazendo aí. Apenas 21% dos brasileiros tiveram contato com a educação financeira, ou seja, muito pouco. 79% da população brasileira, ela não tem contato com a educação financeira. Nós não nos interessamos em nos educar financeiramente. Passamos muito aperto a vida inteira pela falta de educação financeira, tá? Então, assim, nós temos que aprender a lidar com as nossas próprias finanças para nós conseguirmos ter saúde mental, porque eu estou falando das questões emocionais aqui. E saúde mental, gente, é fundamental, tá? Saúde, para você conseguir trabalhar e conseguir adquirir, ter, e sabemos da importância do dinheiro na nossa vida, você precisa ter saúde mental, senão você perde capacidade laboral. E aí você não tem como... Aí como é que você vai fazer para você suprir? Né, Alan? Como é que você vai fazer para você trabalhar? Né? Você precisa ter saúde mental, ok? Então, a gente precisa investir mesmo em conhecimento das finanças. 21% dos brasileiros só têm esse conhecimento. Então, para exemplificar uma análise encomendada pelo SPC Brasil, aponta que cerca de 46% dos brasileiros não possuem planejamento financeiro. Eu faço parte desses 46% que não possuem planejamento. Eu possuo, lógico, eu possuo. Mas eu tenho muito, muito que aprender em relação à organização financeira. Tá? Muito. E aí eu percebo o seguinte, gente, se eu estou desorganizada emocionalmente, eu tinha a tendência a gastar. Mas não é compulsivamente, mas eu tinha tendência. Hoje, eu passo na porta e falo assim, gente, qual que é a necessidade? Não tem necessidade, tá? É só para ter uma coisa nova, né? Antes eu tinha isso. Estou me educando, porque eu preciso pensar no meu futuro, tá, gente? Tá? E cada dia que passa para mim está ficando mais apertado, tá? Esse número é expressivo, nós entramos em dívidas, tá? Dívida é terrível e nós precisamos aprender a poupar, tá? Então, fazer planejamento adequado, cursos, ler livros, vídeos, para a gente poder nos organizar. Tomar decisão de forma racional, não de forma emocional. Como é que a gente faz isso, sendo que as emoções são mais pesadas, mais fortes, elas são mais evidentes em nós, né? Você respirando e você pensando sobre o que você está sentindo. Gente, o que eu estou sentindo agora? Né? Espera aí, eu não tenho necessidade de fazer isso. Então, sempre se pergunte, eu preciso disso? Eu quero? Isso vai agregar para mim alguma coisa? Vai agregar algum valor? Eu preciso disso para mostrar para alguém? Para quê? Para quê? A minha vida é minha, né? Eu não tenho que mostrar para ninguém nada. Eu tenho que estar bem comigo mesma, né? Quando a gente está bem com a gente mesma, não tem necessidade de mostrar para o mundo. As pessoas vão ver que eu estou bem, né? Então, se pergunte, né, de forma prática, de forma rápida, e aí você começa a alinhar os seus conhecimentos emocionais relacionados a você, alinhado com os conhecimentos dos seus próprios gastos. Aí você consegue começar a ter um controle emocional, tá? Então, o cerne da questão é a gente ter um controle sobre as nossas ações.
tá? E aí, cuidado para não sair da rotina, né? Entenda seu dinheiro de uma maneira diferente, né? Então, assim, nós nunca economizamos, né? Nós precisamos economizar, tá? Você pensar nessas possibilidades todas aí, tá? Para finalizar, mude a sua experiência com dinheiro agora mesmo. Agora, hoje. Eu estou tentando adotar isso para mim agora, neste exato momento. Eu quero mudar a minha relação com o dinheiro neste exato momento. E aí, Fernando, você que está tão ativo aí, comece a pensar nisso agora. Não é amanhã, é agora. Gente, vamos lá, vamos pegar caderno. Vocês começaram um curso, vocês têm esse mês e mês que vem, já peguem aí, amanhã saem, né? Adquirem aí, já sai gastando, compre um caderninho. Se não tiver, pega uma folhinha em casa, já um caderninho usado, tirem as folhas, peguem aí e já comecem agora. Né? O Alan já deu planilha, já explicou aí, e já comece isso agora. Porque um ano é muito tempo, gente. Um mês é muito tempo. Né? E aí, sabe o que eu fiquei pensando outro dia? Eu falei, gente, eu gasto R$200 com tal coisa, né, por mês. Eu tenho uma despesa de R$200 com tal coisa. Se eu tirar essa coisa, eu vou economizar R$2.400 ao ano. É muito dinheiro. E eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho, mas eu penso assim, gente, eu não tenho esse dinheiro economizado, guardado. Onde que eu estou enfiando esse dinheiro? Pegue um caderninho. Mude a sua experiência agora mesmo com dinheiro. Se vocês sentirem que estão impulsivos, compulsivos, não estão dando conta, está difícil, a vida financeira está difícil, procure ajuda profissional, terapêutica, né? Procure o Alan, procurem a mim, procurem a gente para trocar, conversar. Se a emoção estiver muito complicada, procurem ajuda, tá? Na parte emocional, para vocês conseguirem lidar melhor com as questões financeiras e ter saúde mental e qualidade de vida. Tá, gente? Tem muita coisa para falar relacionada a isso, mas eu preciso encerrar aqui, que eu acho que já extrapolou. Né, Alan? Queria agradecer a oportunidade, agradecer de vocês terem me convidado. Alan, muito obrigada pelo convite. Através desse convite, eu recebi um outro convite para falar também sobre as questões financeiras, tá? Num outro local. E, assim, fiquei maravilhada, que vocês devem, né, assim, excelente. Estarei com o maior prazer. Contem comigo sempre. Tá bom? Um abraço. Muito obrigada, gente.